Bem-vindos de volta, pessoal. Meu nome é Pascal Lotas, estamos aqui no Neutrality Studies e hoje conversamos novamente com meu compatriota e colega, o Coronel Jacques Beau. Jacques, bem-vindo de volta. Muito obrigado por me receber novamente em seu programa. Agradeço muito o seu apoio, porque sei que você tem apoiado minha causa há muito tempo. E obrigado por me convidar novamente. Sim, na verdade queremos discutir sobre o Irã, e o Irã vai entrar em pauta em alguns minutos. Mas antes, por favor, você pode nos atualizar sobre o seu caso? Para quem não sabe, você está sob sanções da União Europeia. Enquanto vive dentro da União Europeia, você não tem conta bancária, nem acesso aos seus fundos, não tem permissão para comprar ou vender coisas e nem mesmo pode sair da Bélgica onde mora. Esse é apenas um breve resumo. Isso está acontecendo desde 15 de dezembro. E agora, enquanto conversamos hoje, em 17 de março, em que ponto está o seu caso? Bem, eu ainda sou, como o juiz napolitano disse recentemente, a pessoa sancionada mais famosa do mundo. Isso é exatamente como você explicou. A coisa que mudou, desde o nosso último programa, é que meus advogados conseguiram apresentar, na semana passada, um pedido de anulação da sanção ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Isso não é um recurso comum, como fazemos em um processo judicial normal, porque a decisão tomada contra mim não é uma decisão judicial. É uma decisão extrajudicial. É uma decisão política, tomada pelo ministro das Relações Exteriores da União Europeia. Em essência, minhas sanções são uma medida de política externa e não uma medida jurídica. É muito importante dizer isso, porque as pessoas podem pensar que eu fiz algo errado ou algo do tipo. Não, eu não violei nenhuma lei, seja na Europa ou em qualquer outro lugar do mundo. Na verdade, estou apenas exercendo meu direito à liberdade de expressão. Eu não faço propaganda. Os europeus podem interpretar dessa forma, mas não é isso que pretendo fazer. É exatamente o que tento evitar. Fui convidado várias vezes pela mídia russa e recusei, justamente porque queria manter uma visão acadêmica e analítica do conflito, não uma visão política. E é basicamente essa a situação em que me encontro. Se eu estivesse morando na Suíça, fora da União Europeia, não seria tão afetado pelas sanções. Eu ainda seria sancionado da mesma forma, mas na Suíça minha conta bancária estaria acessível e eu teria alguma liberdade de movimento. Não posso deixar a Suíça, já que ela é cercada pela União Europeia, e eu, em teoria, não tenho permissão para entrar em território da UE. Mas o problema é que eu moro na UE e, portanto, sou afetado 100% por essas sanções. Essa é a diferença em relação a outras pessoas sancionadas, que, em sua maioria, vivem fora da União Europeia, principalmente na Rússia. Elas não sentem toda a extensão das sanções. Ainda não têm acesso a contas bancárias na Europa e coisas do tipo, mas algumas provavelmente nem têm contas bancárias na Europa e talvez nem precisem viajar para lá. No meu caso, estou na Europa e, como você disse corretamente, minha liberdade de movimento está fortemente restrita. Não posso visitar minha família, não posso visitar minha filha, simplesmente não posso viajar. Não posso nem mesmo ir para o meu país natal, a Suíça. I can't even go to my home country, Switzerland. E se eu for Estados, está proibido de viajar entre as fronteiras internas da UE, certo? Você não tem permissão para isso mesmo. Isso mesmo. That's correct. And in fact, I could apply to have a Na verdade, eu poderia solicitar uma autorização de viagem. Eu poderia pedir permissão ao governo belga, ao governo francês ou ao governo luxemburguês para atravessar seus territórios. Mas então, se eu chegasse à Suíça, talvez não conseguisse voltar para casa. É por isso que toda a situação é, de certa forma, kafkiana. E é um caso único, bem, meio único, porque há alguns semelhantes na Europa. Mas cada caso é diferente, já que todos os regimes de sanções são diferentes e a lógica por trás deles também varia. Portanto, as implicações para cada governo também são diferentes.
Felizmente, o governo belga tem sido bastante compreensivo na minha situação, mas outros governos podem ver de outra forma. Na Alemanha, por exemplo, eles podem ser mais rigorosos do que no meu caso. Então, sim, cada situação é diferente. É uma situação muito peculiar, digamos assim. O regime de sanções da UE é bastante assustador, também no sentido de que é algo totalmente novo. E parece que há uma certa experimentação acontecendo com o que os Estados-membros individuais estão fazendo. Pelo que sei, há realmente apenas mais uma pessoa em uma posição semelhante, porque sob o regime de sanções contra a Rússia, você está sob as sanções russas, certo? É esse o regime que o afeta. Há mais um cidadão dentro da UE, Hussein Dogru, um cidadão alemão na Alemanha, que também está em uma situação parecida. Todos os outros, até onde sei, estão fora da UE, incluindo nossa compatriota Nathalie Jump, que está presa no continente africano e não pode voltar para a Suíça. Mas veja, cidadãos da UE dentro da UE, ou pessoas da UE, acho que são duas no momento. Sim, acho que há dois. Novamente, não quero discutir o caso do jornalista germano-turco, porque todos os casos são muito diferentes, e há outras questões relacionadas a Dogru que não têm a ver com o meu caso. Então, não quero discutir isso, porque só se cria confusão quando se fala de casos que não se conhece bem. Quero dizer, estou falando comigo mesmo aqui, claro, e por isso não vou discutir. O fato é que essas sanções foram originalmente concebidas com países, ou digamos, entidades estatais como a Gazprom, ou coisas do tipo. A nova evolução na UESAI é sancionar indivíduos. E novamente, quando você sanciona terroristas, tudo bem, pode haver motivos para isso, embora a palavra terrorista ainda precise ser definida, e esse é outro problema que o Ocidente não conseguiu resolver nos últimos 100 anos, mais ou menos. De qualquer forma, se você sanciona, digamos, pessoas envolvidas em crime organizado, lavagem de dinheiro, pedofilia ou o que for, pode-se dizer, tudo bem, isso é compreensível. Mas o problema com a União Europeia é que agora ela recorre a sancionar a fala de indivíduos. E essa é uma evolução extremamente perigosa. É perigosa de duas maneiras. Em primeiro lugar, porque mostra que a Europa tem medo da liberdade de expressão. A essência da democracia é justamente aceitar a liberdade de expressão. Então, quando você tem medo da liberdade de expressão, isso significa que você já não está mais em um processo democrático. Porque mesmo que existam pessoas contra a democracia, elas devem ter o direito de expressar isso. E a democracia parte do princípio de que você é capaz de contra-argumentar aqueles que são contra ela. É uma espécie de processo darwiniano. Quando você não é capaz de contra-argumentar, então precisa proibir as pessoas de falar. E é aí que estamos. Isso significa que a UET não tem argumentos suficientes para rebater os discursos de que não gosta. Esse é basicamente o ponto. E é isso que torna a situação tão preocupante. E a segunda coisa que é bastante preocupante é que quando você começa a sancionar pessoas dentro da UE, e não apenas aquelas que vivem fora da UE, isso significa que você está se colocando acima da lei. Acho que você já fez um programa dedicado a explicar essa extralegalidade ou natureza extrajudicial de tais sanções. Quando algo é extrajudicial, significa que está fora da lei. Você não está mais operando sob o Estado de Direito. O Estado de Direito significa que o próprio Estado é governado pela lei. Quando há uma decisão extrajudicial, você está fora desse marco. Então, quando você não é governado pela lei, isso significa que está em uma ditadura. Ei, uma breve pausa, porque fui recentemente banido do YouTube. E embora eu tenha voltado, isso pode acontecer novamente a qualquer momento. Então, por favor, considere se inscrever não apenas aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotes.substack.com. O link estará na descrição abaixo.
E agora, de volta ao vídeo. Porque veja, a única coisa com a qual eu discordo no que você disse é quando você afirmou que se pode sancionar o crime organizado ou a pedofilia e assim por diante. Nós não sancionamos isso. Temos leis contra isso. Esses são atos criminosos, são criminalizados. A questão é que você não fez nada criminoso. Você não fez. Você não fez. Você tem permissão explícita para isso. E é por isso que eles precisam recorrer a medidas extrajudiciais, extralegais, para contornar o próprio processo deles a fim de capturar você e machucar você. Sabe, você está totalmente certo. Usei o exemplo do terrorismo porque pensei, bem, ok, faria sentido, já que os Estados Unidos fazem isso. Mas você está absolutamente certo. Esse é exatamente o problema em que estamos, e essa é uma fase muito perigosa para a democracia. Extremamente perigoso. Mas a Europa em geral está em um momento muito precário, mesmo dentro de sua própria lógica. Talvez possamos usar isso como uma transição para o tema principal, que é o Irã. E também como a Europa lida com o Irã. Você é, claro, um ex-coronel do exército suíço. É um militar, com muito treinamento, e está analisando isso sob essa ótica. Você faz análises brilhantes, o que é uma das razões pelas quais o sancionaram. Mas, se seguirmos a lógica que você expôs anteriormente, estamos na verdade vendo um tipo semelhante de raciocínio sendo aplicado à guerra do Irã. Na Alemanha, acho que foi o chanceler Friedrich Merz, ou Armin Laschet, um dos ministros estaduais, que chegou a dizer: acho que foi o Merz quem disse que, como o Irã violou o direito internacional no passado, ele não pode mais se esconder atrás do direito internacional. Então, o direito internacional não protege o Irã. E para mim isso é ridículo, porque se aplicássemos essa lógica a qualquer ladrão ou infrator dentro de um Estado, significaria que ninguém é protegido pela lei. O que você acha dessas racionalizações na Europa em relação a esse ato de agressão e ataque ao Irã, que é claramente e totalmente ilegal? Bem, isso é algo que já vimos no caso da Palestina, por exemplo. As pessoas disseram, os israelenses estão bombardeando civis? E a resposta foi, sim, mas o Hamas atacou em 7 de outubro. Isso significa que você está tentando justificar um crime com outro. E não se pode justificar um crime com outro crime. Isso não é possível. Caso contrário, nossos países seriam como o Velho Oeste, todo mundo fazendo justiça com as próprias mãos. Se você pode justificar-se um crime porque alguém fez algo errado, então basicamente está dizendo que tudo bem matá-los, ou algo assim. Isso não é aceitável. Então temos aqui, eu acho, uma deriva na mentalidade ocidental, o que é bastante preocupante. Quero dizer, mesmo quando perguntado sobre o ataque dos Estados e de Israel ao Irã, o ministro da Defesa da Bélgica disse, bem, é legítimo. É aí que vemos que nossa liderança está, de fato, e isso não é totalmente novo. Essa é a diferença entre a ordem baseada no direito internacional e a ordem baseada em regras internacionais. A lei é a lei. Ela está escrita. É a Carta da ONU. É tudo que está escrito ali. E você sabe exatamente o que ela diz. Portanto, você sabe quando está violando a lei. E é o mesmo em nossos países. É por isso que temos o Estado de Direito. A lei define a forma como se governa. A lei é escrita. Todos devem conhecê-la. E você sabe quando a infringe. O problema com a ordem baseada em regras é que essas regras não são definidas. Ou melhor dizendo, são definidas por algumas pessoas, mas não estão escritas em lugar algum. Elas são simplesmente ajustadas conforme a situação. Você decide que o Irã fez isso, ou decide que é justificado atacar, decide que é legítimo atacar, e ataca. Um dos exemplos mais frequentemente mencionados quando se fala do Irã é a repressão que houve em janeiro, durante as manifestações e protestos. Eu não estava lá.
Eu não sei exatamente o que aconteceu. O que vejo é que ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Só temos números jogados no ar. Pode haver algum ministro francês falando em 50 mil vítimas, Ursula von der Leyen dizendo 17. Quero dizer, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Mas com base na nossa ignorância, dizemos, bem, o Irã usou uma repressão muito severa contra os protestos e, portanto, é legítimo atacá-lo ou mudar o regime. E isso, novamente, mesmo que assumamos que o Irã foi culpado de usar força, mesmo força exagerada, contra aqueles manifestantes. Ainda assim, isso não é uma justificativa para atacar o país. Não é uma justificativa para bombardear o país. E de fato, o que existe hoje no Irã, apenas como exemplo, é que há mulheres que estavam protestando em janeiro e que agora estão do lado do governo contra os Estados Unidos. Isso mostra exatamente a ilegitimidade dessa abordagem que diz, bem, porque eles fizeram algo errado no passado, nós podemos fazer qualquer coisa hoje. E isso nos leva à declaração de Friedrich Merz, que disse que o Irã não deveria ser protegido pelo direito internacional. O que é isso? Quero dizer, isso é, como você bem disse, totalmente absurdo. Por que você privaria alguém, mesmo em um país como a Alemanha, por exemplo, da proteção da lei? Essa é, antes de tudo, uma decisão arbitrária. É por isso que acho tão parecido com o que está acontecendo com você. Sabe, a lógica é a mesma. Porque o outro lado fez algo de que eu desaprovo, agora todas as estruturas que construímos para proteger as pessoas não se aplicam mais. Exatamente, sim. A mesma lógica subjacente. Absolutamente. Eu concordo completamente com você. E isso é algo muito perigoso. Tudo vem do fato de que temos um processo de tomada de decisão muito fraco, na verdade, na maioria dos países, para tudo. Você pode falar sobre o Irã, pode falar sobre a Venezuela, pode falar sobre a Palestina. Não temos uma tomada de decisão sólida. Na verdade, estamos decidindo com o estômago em vez de com o cérebro. Esse é o problema. E, portanto, todas as decisões são emocionais. Elas não são estudadas, avaliadas ou elaboradas de profundamente. Como resultado, acabamos tomando principalmente decisões de curto prazo, sem compreender de fato quais serão as implicações futuras. Vemos isso agora com toda a questão da energia, por exemplo. Hoje, os europeus estão pensando em voltar à Rússia em busca de algumas fontes de energia, porque perceberam que cometeram um erro, decidiram às pressas em 2022 e assim por diante. Então, vemos esse processo de tomada de decisão extremamente fraco. Decidimos como adolescentes, não mais como governos, como pessoas dotadas de inteligência. Eu venho do mundo da inteligência. Essa era a minha ocupação anterior. E na área de inteligência, a ideia é que você analisa as coisas independentemente do que o poder político decida. Quero dizer, se eles concordam ou não, isso não é o ponto. Em inteligência, você não está ali para agradar o político, está ali para explicar a situação, seja ela qual for. Você pode chegar a uma explicação ou a um retrato da situação que não agrade o político, mas cabe a ele tomar a decisão que se encaixe nesse retrato. O problema agora é que tendemos a ter políticos que tentam ajustar o retrato à decisão deles. Quando você acha que isso começou? Porque isso é absolutamente crucial. Estamos vendo agora como um dos lados opera assim. O Ocidente político, como Richard Sacco o chamaria, a Europa e, claro, os Estados Unidos, tomando decisões muito precipitadas, baseadas em informações muito ruins e em uma compreensão muito fraca do que está acontecendo. E agora temos o outro lado. Temos os russos, que há 4 anos, bem, pelo menos há 3 anos, vêm implementando metodicamente a guerra de atrito. A segunda fase que veio depois do primeiro momento de choque e pavor,
em que a estratégia era diferente. Mas os últimos 3 anos têm sido bastante deliberados e meticulosos na forma como eles tentaram alcançar seus objetivos. E vemos o mesmo agora no Irã. Vemos como o Irã está travando uma guerra de forma meticulosa, com uma estratégia clara e um plano definido sobre como tornar a vida dos Estados Unidos e de Israel bastante difícil na região do Golfo. Eles estão implementando isso com base em planos elaborados há muitos anos. Então, o que isso nos deixa agora, nesse ambiente internacional em que a violência é, infelizmente, mais uma vez uma forma de comunicação? Que tipos de estratégias estão sendo usadas ou não usadas pelo lado ocidental? Bem, se você me permitir adotar essa perspectiva de inteligência, eu diria que desde o início dos anos 1990, isso de fato mudou. Durante a Guerra Fria, a inteligência se baseava naquela rivalidade bipolar entre o sistema comunista, marxista, poderíamos chamá-lo de várias formas, e o mundo ocidental. Tínhamos a OTAN e o Pacto de Varsóvia se enfrentando. E é claro, havia divergências políticas, mas em essência, quando se tratava da ameaça estratégica, ambos os lados tinham raciocínios muito semelhantes. Quero dizer, o exército soviético usava tanques, assim como o exército dos Estados Unidos, e os tanques tinham o mesmo propósito: velocidade em terra, quase as mesmas características, seus canhões disparando na mesma cadência ou distância, e coisas do tipo. Então havia muitas semelhanças, o que tornava mais fácil compreender e ter uma visão clara da ameaça, porque era possível contar com a própria experiência para construir essa visão. Após a queda do Pacto de Varsóvia e o fim da Guerra Fria, começamos a dar ênfase a outros tipos de ameaças. O primeiro foco foi o crime organizado, e depois ele rapidamente mudou para o terrorismo, e assim por diante. O problema com esses tipos de ameaças é que, antes de tudo, as pessoas não têm muita experiência com elas. Quero dizer, é possível abordá-las de um ponto de vista policial, e a inteligência policial pode identificar criminosos individuais e assim por diante. Mas, estrategicamente, como lidar com a criminalidade organizada? O pensamento estratégico carecia de um panorama de inteligência, por assim dizer, no nível estratégico. E isso se tornou ainda mais complicado com o terrorismo, especialmente o terrorismo islâmico, porque então já não é possível avaliar o quadro com base apenas na própria experiência ou na cultura ocidental. Você está lidando com indivíduos, talvez nem mesmo organizações, mas indivíduos, que reagem de acordo com sua própria cultura, seus próprios padrões, suas próprias referências culturais e coisas do tipo. E isso se torna muito difícil de entender. Escrevi vários livros sobre isso, porque a forma como reagimos ao terrorismo, na verdade, só aumentou o terrorismo, já que nunca realmente entendemos o que ele era. Em meados dos anos 90, e isso também foi reconhecido, aliás, pelo então diretor da CIA, não me lembro do nome dele, talvez Gates, mas posso estar enganado quanto a isso. De qualquer forma, ele também percebeu, e isso foi algo que notei, igualmente, na comunidade de inteligência na Europa, que o lado analítico da inteligência já não era tão eficaz quanto costumava ser. E para entender isso, quando falamos sobre inteligência, a maioria das pessoas pensa que inteligência se trata de coletar informações. É muito importante compreender que uma organização de inteligência é basicamente construída sobre 2 pilares, de forma bem esquemática. Você coleta informações e depois as analisa. A análise é, de fato, o produto da sua organização. Isso significa que é necessário coletar informações, sem dúvida, mas, mais importante ainda, é preciso dar sentido ao que se coleta. Agora, com ameaças espalhadas por diferentes organizações e coisas do tipo, você reúne uma grande quantidade de informações, mas se torna cada vez mais difícil dar sentido a elas em um quadro estratégico e coerente.
E foi aí que a dificuldade começou. Não acho que nenhuma organização de inteligência de verdade tenha realmente lidado com essa questão, pelo menos na Europa, até onde sei. O resultado é que acreditamos que coletar mais informações vai melhorar a qualidade do resultado. Mas na realidade é o contrário. Quanto mais informação você tem, parte dela pode ser útil no nível policial e assim por diante, mas quando se trata da avaliação estratégica de uma situação, pode haver informação demais e a árvore acaba escondendo a floresta. É exatamente isso que está acontecendo. Portanto, as capacidades analíticas desses serviços continuam extremamente fracas. É uma tendência geral observada em todos os serviços de inteligência. O lado analítico da inteligência está enfraquecendo. E isso leva a outros problemas, porque quando falamos sobre o Irã, vemos exatamente a mesma coisa. Rússia, Irã, Palestina. A confusão em que estamos agora é consequência de uma má avaliação do inimigo, por assim dizer. Nós sempre subestimamos as capacidades de nossos adversários. Pode ser a Rússia, pode ser o Irã, pode ser a Palestina, pode ser outro. Sempre os subestimamos porque não baseamos nossos julgamentos em fatos. Confiamos em avaliações intuitivas e emocionais, já que não temos a expertise para avaliar a ameaça como ela realmente é. E é exatamente isso que estamos vendo acontecer com o Irã. Apesar de 3 operações contra o Irã antes em 2024 e 2 em 2025, ainda não compreendemos as capacidades do Irã, mesmo depois de o país ter feito todo o possível para mostrar a Israel e aos Estados Unidos o quanto era capaz de responder a qualquer provocação. Posso perguntar 2 coisas sobre isso? Elas não estão exatamente ligadas, mas um pouco. Primeiro, quão importante é a estrutura normativa, ou quão forte é o pensamento normativo dentro dessas comunidades de inteligência que você conhece? Se você parte de uma certa visão de mundo e depois constrói sua estrutura analítica em torno disso, só conseguirá encontrar o que se encaixa nesse mundo, certo? Quero dizer, há uma diferença entre perguntar de onde virá a próxima ameaça e de onde virá a paz mundial. Dependendo de qual pergunta você faz, encontrará coisas completamente diferentes, certo? Então não se trata apenas da análise, trata-se da abordagem da análise. Quão forte é essa abordagem? E em segundo lugar, parece-me que com o Irã, e em boa medida também com a Rússia, estamos realmente vendo como as comunidades de inteligência e até mesmo sistemas políticos inteiros acabam acreditando nas narrativas que contam a si mesmos sobre o outro, em vez de realmente tentar entender como o outro funciona. É por isso que você sabe, mesmo na parte de língua alemã da Europa, a ideia de um Putin-Versteher, alguém que entende o Putin, é um insulto, certo? Então, de certa forma, tornamos tabu essa abordagem, essa tentativa de compreender o outro. Lembro-me muito claramente, há 4 anos, quando a Guerra Russa começou, conversei com especialistas americanos em Rússia, pessoas que estudavam a Rússia academicamente, que reclamavam que o nível de especialização no Ocidente, entre russólogos ou sovietólogos, havia diminuído drasticamente. Assim, já não há uma compreensão adequada de como o outro lado realmente funciona. E isso, por sua vez, alimenta estereótipos muito pobres sobre os quais as decisões acabam sendo baseadas. Desculpe, essa é uma forma longa de perguntar sobre 2 coisas: o impacto dos referenciais normativos e o impacto do Ocidente acreditar em suas próprias narrativas equivocadas sobre o outro. Bem, eu acho que as 2 coisas estão ligadas, na verdade. E obrigado pela pergunta. É uma questão fascinante, porque deve orientar a forma como lidamos com crises. A questão normativa é que quando você começa a avaliar uma ameaça convencional, como a União Soviética durante a Guerra Fria, você está em um contexto em que, é claro, os soviéticos tinham um modo de pensar diferente, doutrinas diferentes, objetivos políticos diferentes, e assim por diante, em comparação com o Ocidente.
mas em grande parte era um cruciante. By and large, this is a very similar culture. So you may have some commonalities that Então, pode haver alguns pontos em comum que ajudam sua análise a permanecer ancorada em uma espécie de, digamos, terreno cultural comum, se posso colocar dessa forma, que lhe dá uma espécie de estrutura normativa para analisar o adversário. Mesmo que existam pequenas diferenças, é fácil se ajustar a elas. O problema surge quando você aborda, por exemplo, os iranianos. Eles são muçulmanos, obviamente. A ideia de vitória para um muçulmano não é exatamente a mesma que para um ocidental. Para nós, como aprendemos nas escolas militares, a vitória é definida pela forma como você destrói o inimigo. Para o muçulmano, de modo geral, a vitória é definida pela disposição de lutar, pela determinação em lutar. Your determination to fight. The victory is not over the enemy. The victory is over yourself. A vitória não é sobre o inimigo. A vitória é sobre si mesmo. E isso muda completamente a perspectiva, porque na mentalidade ocidental, você é limitado pela busca de um objetivo. Sua vitória é o objetivo. Quero dizer, o objetivo da destruição é claramente definido. Mas para um muçulmano, o objetivo está dentro de si. Você não pode exigir que alguém derrote um inimigo mais poderoso. Se o inimigo é mais forte, bem, o que se pode fazer? Mas o que você deve ter é a determinação de lutar. Portanto, a vitória não é sobre destruir o inimigo. Sua vitória é o fato de não ter desistido diante do inimigo. E é por isso que Ali Khamenei foi morto em seu escritório, porque ele não quis ceder ao medo de um ataque. Ele foi ao escritório como de costume, fazendo seu trabalho, cumprindo o que lhe cabia fazer e não se escondendo. E é também por isso que quando você prende terroristas e afins, eles tendem a confessar mais crimes do que realmente cometeram, porque isso demonstra, sim, absolutamente, sua determinação. Na verdade, há aqueles casos famosos. Não me lembro do nome agora. Aquele sujeito, Sheikh Mohammed, me escapa o nome. Mas quando o FBI o prendeu, ele supostamente era o chefe de operações de Bin Laden, ou algo assim. The operation chief of Bin Laden or whoever. And when the FBI arrested him, E quando o FBI o prendeu, quero dizer, o FBI decidiu retirar algumas acusações que Mohammed havia feito contra si mesmo, porque sabiam que ele não poderia ter feito aquilo. Ele não estava fisicamente em condições de cometer o crime do qual se acusava. E isso é muito comum, porque a ideia é que você precisa demonstrar determinação para lutar. E mesmo se você lê, bem, isso já é um assunto à parte, mas estamos falando de terroristas, é claro. E não é para presumir que o Irã seja terrorista. Eu rejeito esse tipo de categorização. Mas isso explica que quando você lê os textos daqueles que estabeleceram a teoria do terrorismo armado, porque os jihadistas aceitam a ideia de serem terroristas, eles aceitam essa ideia. Eles dizem que o terrorismo é um método, e nós concordamos com essa ideia, que somos terroristas. Isso é algo que ninguém no Ocidente faria. Eles tentariam escapar da designação de terrorista, mas na visão jihadista não. Eles disseram, bem, é um método. Usamos esse método por este ou aquele motivo e, portanto, o aceitamos. Mas nessas teorias do terror, não é o número de vítimas que importa. Na verdade, até se recomenda não causar muitas vítimas. A ideia não é matar muitas pessoas. A ideia é mostrar que você está determinado a lutar. Certo? Então isso é muito importante de entender. That's very important to understand. We have a completely different. That's the reason why it's easy. Temos algo completamente diferente. É por isso que é fácil. Quando eu mesmo estive envolvido, porque no Sudão fomos ameaçados por terroristas, fui encarregado pelo chefe da missão de fazer tudo o que fosse possível para evitar essas ameaças. Isso foi em 2006, por causa das caricaturas de Maomé. Fomos alvo porque tínhamos oficiais dinamarqueses e noruegueses na missão. Eu tinha contato com alguns movimentos extremistas porque era o chefe de inteligência e conversei com essas pessoas. Fui instruído a fazer isso. Fui até lá e conversamos com esses extremistas. E depois que discutimos, perguntei, bem, agora devo temer sua ameaça? Should I fear your threat?
Getting bombed or so? He said no. Estamos sendo bombardeados ou algo assim? Ele disse que não, que conversamos. Tudo bem, por nós está tudo certo. Conversamos sobre o assunto. Sem problema. Eu não dei $1, não dei nada a eles. Apenas conversamos, e foi isso. Ele pôde explicar seu propósito, explicar sua justificativa. Eu expliquei a minha, quer dizer a nossa, porque era a ONU. Ele disse que tudo bem. E não sofremos nenhum ataque. Então é muito importante entender a mentalidade das pessoas. E eu acho, suponho, novamente, não me interprete mal aqui, não estou dizendo que o Irã é terrorista. Rejeito completamente essa ideia. Mas a mentalidade é muito parecida, porque é movida pela mesma cultura. Sim, não, quero dizer, isso é muito, muito importante. Não se trata apenas de cultura. É também isso que você acabou de descrever. O terrorismo como método, é claro, a aplicação da força, da violência como método. E isso não é nada diferente do que Clausewitz nos ensinou sobre a guerra ser a continuação da política por outros meios. É apenas aplicado a um cenário diferente, especialmente um altamente assimétrico. E é por isso que todas essas comparações, ou esses tipos de abordagens injustas, surgem para dizer algo como, o Irã está agindo como um terrorista. Bem, eles são a parte mais fraca. Eles definitivamente são. Mas são vocês que estão usando a violência em primeiro lugar, e eles estão revidando com violência. O que temos aqui é, na verdade, uma forma de negociação sobre o futuro político dessas regiões, de uma região. E enquanto o lado ocidental, os americanos e os israelenses está profundamente envolvido, sendo extremamente brutal em sua abordagem, tentando passar por cima de tudo, os iranianos tendem a ser muito metódicos no que atacam. Talvez possamos usar isso para falar um pouco sobre isso. O que a metodologia deles de conduzir a guerra, de usar a violência, nos diz sobre a forma como estão abordando essa situação. É uma potência enorme, não tão grande quanto pensávamos, mas ainda assim uma potência enorme. Bem, veja, se você observar o que aconteceu nas diferentes operações, houve, como eu disse, 3 ataques anteriores de israelenses e dos Estados Unidos contra o Irã em 2024, 2025 e, obviamente, o 4º neste ano. Mas se você olhar para a reação do Irã, quando os israelenses atacaram a cada vez, mesmo que tentassem atingir alguns líderes do Hamas ou algo assim, eles causaram muitas baixas. Os iranianos responderam e quase não causaram nenhuma. Em 2024, eles responderam lançando mísseis que atravessaram o Domo de Ferro e todas as defesas aéreas de Israel. Eles atingiram bases militares israelenses, mas não causaram mortes. E o que vemos hoje, por exemplo, na resposta iraniana, é que eles causaram pouquíssimas baixas em Israel. Eles não miram em indivíduos. Eles tentam evitar isso. Quero dizer, certamente há algumas baixas em Israel, não é que não haja nenhuma, não é isso que quero dizer, mas eles não miram em indivíduos. Eles tentam manter uma disciplina de ataque muito rigorosa. Eles miram em alvos militares tanto quanto possível. Novamente, pode haver baixas civis, isso é o que se chama de dano colateral. Isso significa que essas pessoas não foram alvo, mas foram afetadas simplesmente por estarem próximas do objetivo inicial. Mas vemos que os iranianos são extremamente cuidadosos para evitar baixas civis. Quando olhamos para os ataques israelenses e norte-americanos que começaram há 2 semanas, já no primeiro dia houve centenas de vítimas civis. Already in the first day you had hundreds of civilian victims. So we see that there is a different approach. The idea. Então vemos que há uma abordagem diferente. A ideia, e foi exatamente isso que expliquei com aqueles exemplos de terroristas, é que na mentalidade muçulmana não se trata de causar muitas vítimas. É muito interessante, aliás, que na sabedoria convencional ocidental se ouça com frequência que os iranianos só entendem a força, ou que os palestinos só entendem a força ou a violência. Isso está totalmente errado. Poderiam ser alcançados resultados muito melhores sem recorrer à violência. Mas isso é algo que não aceitamos. Porque em nossa cultura temos essa ideia de que a vitória não pode ser alcançada sem esmagar o inimigo.
cannot be achieved É. without crushing your enemy. Bem, isso é projeção. É um tipo de coisa típica, porque você sabe que só recuaria se fosse derrotado. Então presume que o outro lado reage da mesma forma. Assim você justifica dessa maneira. É uma projeção clássica. Yes, it is. It is. And Sim, é isso mesmo. É isso. E esse é o problema que temos com o Irã, como na verdade com outros países também. Sob esse ponto de vista, não houve uma única guerra que tenhamos travado nos últimos 25 anos, mais ou menos, que tenha sido justificada de qualquer forma, mesmo que se possa considerar que alguém como Saddam Hussein representasse algum tipo de ameaça. Porque, e essa é a minha experiência, já que estive nessas regiões, envolvido em conflitos menores e coisas do tipo, eu entendi que se você realmente tentar compreender o seu adversário, é possível negociar com ele. E negociar não significa que você precise ceder algo. Foi exatamente isso que aconteceu com o exemplo que acabei de dar sobre os terroristas. Exactly what happened with the example I just gave about the terrorists. You don't have to give something. You just have to listen to them. Você não precisa dar nada a eles. Você só precisa ouvi-los. E está tudo bem. Não tem problema. Você não precisa pagá-los, nem lhes dar uma vantagem. Sabe, a questão é, e é também por isso que algumas pessoas não esperam isso. Por exemplo, estamos falando sobre um possível ataque à ilha de Kag, no Irã, e estou convencido de que se os americanos fizerem isso, os iranianos estão prontos para destruir tudo, incluindo todas as instalações de petróleo, refinarias e assim por diante, apenas para destruir o inimigo. Eles não se importam em destruir, porque isso é algo que também aprendi quando estive na África. Não é algo óbvio para um ocidental, mas uma pessoa me disse, sabe, nós nascemos nus e morreremos nus. We are born naked and we'll die naked. Todos esses aspectos estão agora levando novamente a uma guerra assimétrica que, a cada dia que passa, se inclina cada vez mais a favor do Irã realmente alcançar alguns de seus objetivos. Eles os definiram, por exemplo, como expulsar os americanos da região e forçá-los a retirar todos os seus recursos bélicos, de modo que um novo ataque não possa acontecer. Outras exigências incluem reparações e assim por diante, mas especialmente expulsá-los da região. Já não parece mais uma ideia lunática que eles possam chegar perto disso. Até porque fazem questão de dizer, aliás, Estados do Golfo, se vocês abrigarem qualquer um desses materiais ou dessas pessoas, então também serão alvos. Então, de certo modo, eles estão, na minha visão, enviando um sinal muito claro de que o que querem é uma região neutra. Não uma aliada dos Estados Unidos, não necessariamente uma aliada do Irã, mas também não uma aliada dos Azov. Você se vê dessa forma? Well, in fact, you had, I think it was a personality. Bem, na verdade, houve, acho que era uma personalidade dos Emirados Árabes Unidos, um bilionário ou algo assim, que fez um comentário público. Acho que foi até uma carta aberta aos Estados Unidos, ou algo nesse sentido. Posso estar enganado quanto a isso, mas, pelo menos, o que ele disse, em essência, foi que os Estados Unidos os haviam arrastado para uma guerra a qual nunca concordaram. E esse é exatamente o problema. Quando você tem essas bases espalhadas pelo Oriente Médio, com o claro objetivo de mirar o Irã, isso significa que, de alguma forma, você faz parte do plano ao aceitar essas bases. E é exatamente isso que o Irã está tentando explicar. And that's exactly what Iran is trying to explain. And the Prime Minister Arakchi. E o primeiro-ministro, Arakchi, e acho que Larijani também disse isso, afirmou aos países do Oriente Médio, aos países árabes, não temos nada contra vocês. Estamos tentando nos livrar da ameaça dos Estados Unidos que está baseada em seu território. O problema é que ela está em seu território, mas não estamos mirando em vocês. E isso também é algo que, se você ler a retórica do Ocidente, se observar o comunicado emitido pelos europeus, o E3, o Reino Unido, a Alemanha e a França, em 1º de março, eles disseram que o Irã está mirando nos países do Oriente Médio. Isso não é exatamente verdade, porque o Irã especificou que não estava mirando nos países em si. Eles miram nas bases dos Estados Unidos.
O mesmo se aplica a Chipre. Dá para ver isso na retórica recente. O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, disse que o Irã mirou em Chipre, em países da União Europeia. Não, isso não é verdade. Na realidade, os alvos estavam em território britânico, porque as bases em Chipre são território soberano do Reino Unido. Não é território de Chipre. Então, jogamos com as palavras para fazer parecer que o Irã tentou escalar o conflito e atacar vários países. Na verdade, o Irã tem sido extremamente disciplinado, extremamente consistente em sua resposta, e mirou apenas em locais relacionados a territórios que pertencem de alguma forma aos Estados Unidos e ao Reino Unido. Sim, e Ali Larijani, 2 ou 3 dias atrás, publicou um tweet dizendo que há rumores de que uma tentativa de bandeira falsa poderia ser feita nos Estados Unidos para atacar a infraestrutura civil e culpar o Irã. Ele apenas disse preventivamente: nós não faríamos algo assim. Isso não é do nosso interesse. Não estamos mais em guerra com o povo dos Estados Unidos. Estávamos em guerra com o exército dos Estados Unidos, não com o povo. Então, ele apenas colocou isso publicamente. E é a mesma lógica de dizer não, isso é um assunto de militar para militar. Seja o que for que vocês façam, se atacarem nossos civis, nós não estamos fazendo o mesmo do seu lado. Não estamos tentando lutar contra o povo americano. Estamos apenas combatendo as instalações que nos atacam. Exatamente. Então não se trata de uma escalada. E isso é algo que se ouve na retórica europeia, que o Irã está escalando o conflito. Não está. Está apenas lutando contra os países que o atacaram. O problema é que os Estados Unidos e o Reino Unido estão de fato usando esses países do Oriente Médio e Chipre como supostos santuários para lutar contra o Irã. E isso é exatamente o que aconteceu nos anos 60, quando o Vietcong usava o Laos como santuário. Eles faziam um ataque contra os Estados no Vietnã e depois recuavam rapidamente para os santuários no Laos. E é exatamente a mesma coisa que temos aqui. Os Estados Unidos estão usando esses santuários no Oriente Médio e em países árabes. O que me frustra tanto é que toda essa dinâmica é muito bem compreendida. É exatamente por isso que o direito internacional da neutralidade diz que se você quer ser neutro, não pode ter bases, não pode abrigar esses soldados, a menos que eles se rendam e você os mantenha sob custódia e assim por diante. Quero dizer, basicamente, desarmar tudo, certo? E isso é bem compreendido, porque é exatamente o que se esperaria. Foi exatamente o que aconteceu no século XVIII, no século XIX. Isso não é ciência de foguetes. Não há nada de novo nisso. Então o fato de que agora esses países reclamam, e os europeus dizem como eles puderam atacar um Estado soberano, Catar e Dubai. Isso é uma completa loucura para mim. Bem, é exatamente isso que eles querem replicar com a Ucrânia. Certo? É exatamente a mesma coisa. Então entendemos a lógica, porque faríamos exatamente o mesmo se estivéssemos na mesma situação. O problema é que, novamente, voltamos ao início da nossa discussão. Não estamos mais sob o direito internacional, ou a ordem baseada no direito internacional. Estamos na ordem baseada em regras. Nós definimos as regras, e as regras se aplicam como quisermos. Quando decidimos que o Irã não deve ser protegido pelo direito internacional, simplesmente decidimos assim. Essa é exatamente a diferença. Direito internacional é direito internacional, ponto final. E atacar o Irã, independentemente de quão bom ou ruim seja o governo, ou de quem esteja no comando, atacar o Irã é atacar o Irã, ponto final. Destruir civis é destruir civis. Usar força desproporcional contra civis é usar força desproporcional contra civis. Não há boas razões para matar crianças. Não há boas razões para matar civis desprotegidos. Não há boa razão, ponto final. Não existe Hamas, Hezbollah, seja o que for, ponto final. Não há boa razão para matar esses civis desarmados.
O embaixador Chas Freeman fez essa observação há cerca de um ano em um ensaio, e depois falou sobre isso neste canal. A grande diferença, segundo ele, é que o que todos nós queremos é o Estado de Direito. O que o Ocidente está implementando com essa ordem baseada em regras é o governo pela lei. Ter algum tipo de princípio vago que se aplica aqui, mas não ali, e certamente não a si mesmo. E ao fazer isso, tenta-se governar sobre todos, certo? Essa é a abordagem que parece estar fracassando agora. Então, minha esperança é que de alguma forma percebamos isso, mudemos de direção e digamos não, tudo bem. Essas regras, as regras universais, também se aplicam a nós. Vamos voltar à ideia original da ONU e não a esse tipo de comportamento deturpado que estamos vendo no momento. Bem, a questão é a seguinte. Todas essas guerras que decidimos travar, porque todas as guerras iniciadas nos últimos 30 anos ou no último quarto de século, são na verdade guerras de escolha. Sim. O problema é que quando olhamos para o que está em jogo no mundo hoje, estamos falando da China desenvolvendo IA e coisas do tipo, desculpe, eu me confundi antes. IA. O que se vê na Europa e no Ocidente em geral é que estamos muito atrasados quando se trata de novas tecnologias e tudo mais, porque gastamos tanta energia, tempo e dinheiro travando guerras inúteis ao redor do mundo. Desestabilizamos países que poderiam ser nossos parceiros, que poderiam ser parceiros comerciais, mas nós os desestabilizamos completamente. O resultado é que as pessoas nesses países, principalmente na Europa, no Oriente Médio, como na Síria, no Iraque e assim por diante, chegaram a um ponto em que é impossível viver lá e por isso estão vindo como migrantes para o nosso país. Eu sei que temos um problema aqui, porque algumas pessoas estão lutando contra a migração e tudo mais, mas fomos nós que criamos essa situação. Então, basicamente, gastamos dinheiro à toa, sem nenhum retorno sobre o investimento. Retorno zero. Apenas tivemos pessoas mortas lá. Matamos pessoas e também tivemos nossos próprios mortos. Não ganhamos nada. Gastamos dinheiro que poderia ter sido usado para desenvolver as tecnologias de que precisamos agora. A China não se envolveu em nenhuma guerra. Como resultado, eles puderam desenvolver tecnologia, sua pesquisa e desenvolvimento e tudo mais. Agora estamos ficando para trás, porque participamos de tudo isso. E hoje, o que estamos fazendo? Estamos tentando retratar uma futura guerra na Europa que é absolutamente sem fundamento quando olhamos para os fatos concretos. Em vez de investir em algo útil para o futuro de nossos filhos e netos, investimos em coisas que serão inúteis, que só vão aumentar as tensões. E nem seremos capazes de lidar com a concorrência tecnológica de países como a China e amanhã, talvez a Índia. Nem isso conseguimos fazer. Pois é. Tolos. Apenas abordagens tolas. Pura tolice. Mas veja, Jacques, fico muito feliz que você nos ofereça uma análise tão sóbria, mesmo sendo uma das poucas pessoas sancionadas dentro da UEM. Obrigado por fazer tudo isso. Quero dizer, ótimo trabalho, e na verdade um grande serviço para todos, porque isso ajuda, traz clareza. Para as pessoas que quiserem encontrar sua análise, algum lugar onde elas possam ler o que você produz? Bem, principalmente o meu livro, e o mais recente que tenho está bem atrás de mim. É Paz na Ucrânia, que descreve todo o processo de paz, ou melhor, os vários processos de paz que foram iniciados e nunca concluídos, ou que nunca alcançaram seu objetivo na Ucrânia. Trata-se da lógica da paz, e não é um livro sobre guerra, é um livro sobre a paz na Ucrânia. É o mais recente, publicado na semana passada. E esses livros estão, é claro, agora proibidos na União Europeia. Bem, não, eles não estão proibidos de forma alguma. Você só não pode ganhar nada com eles. Bem, eu não posso. Quero dizer, é claro, eu recebo. Bem, minha editora guarda os direitos autorais para mim. My publisher has the royalties for me. He cannot give the royalties to me, so he keeps them
Ele não pode me repassar os royalties, então os mantém em uma conta. Mas os livros não são proibidos de forma alguma, apesar de na França haver uma rede de livrarias chamada Fnac, que decidiu, por iniciativa própria, já que não há nenhuma obrigação legal, retirar todos os meus livros das prateleiras. Mas as livrarias honestas, as independentes, ainda vendem meus livros. As da Dissonance não. Então, não vá às da Dissonance. E claro, você os encontrará na Amazon. Don't go to the Dissonance one, and you find them on Amazon, of course. Pessoal, não vão à Fnac, mas por favor comprem o livro de Jacques Bode, Paz na Ucrânia. Agora é um ato de resistência fazer isso, com certeza. Muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado. Thank you.